Gente, mais uma vez, bem-vindos ao Live News BR. Hoje eu vou falar com o Mário Spesiano, que é um dos fundadores do Critique Podcast. Mário, se apresenta e depois eu vou contar a história do que eu falo errado. Obrigado, Mel, pelo convite. É muita satisfação estar aqui. Adoro o teu canal, adoro o pessoal que você entrevista e, para mim, uma surpresa. Bom, sou um paulistano, brasileiro com muito orgulho, engenheiro de formação, mas nunca exerci isso porque caí no mundo corporativo desde cedo e aí passei por grandes empresas, Procter Gamble, Unilever. Atualmente estou no Facebook e sim, sou o host de um podcast da família do Flow Studios, que é o Critique Podcast, onde a gente critica o mundo corporativo. Então, muita risada e a gente chama só fera as pessoas aí que a gente chama os outliers, que são as pessoas fora de série para bater um papo com a gente e a gente comentar o que está certo, o que está errado, e a única regra é criticar. A crítica, a gente pensa que ela é o primeiro ponto, o primeiro passo para uma transformação, é identificar o problema. E nada mais do que a natureza humana de reclamar, né? Se alguma coisa não está bem, a gente critica. Não, eu estava falando no começo para ele que eu sempre falei errado, que ele me corrigiu. O nome do podcast é Critique. Não, é Critique. E eu sempre chamei de Critique. E aí ele me respondeu o quê? No fundo, a gente não coloca acento no critique porque é um gancho para as pessoas já saírem criticando, mas não deveria. Muita gente comenta e posta, mas se é critique, não deveria ter acento. A gente fala assim, a gente deixou intencional sem acento para você já começar criticando. Então é um gancho já para entrar criticando, já pega o espírito da coisa. É muito bom, é muito bom. E quem são os dois que estão com você nessa empreitada? Apresento aqui para o pessoal. Que legal. Bom, junto comigo está o André Geiger. O André Geiger ele é CFO da Uber na L'Oréal. Eu conheci ele trabalhando na P&G e a gente, curiosamente, morou numa república de trabalhadores aqui em São Paulo. A gente dividia o apartamento com mais outras 3 pessoas, outros executivos. Era um apartamento de executivos gigantesco, até porque nos permitia a condição já como executivos, né? Mas é tudo aquela coisa de fugir do trânsito e tentar morar próximo do trabalho, né? Como um paulistano sabe do sacrifício, a gente bem na nossa fase inicial de carreira. E o outro é o Diego Baltazar, um grande amigo que a vida me trouxe. Ele estudou na mesma universidade que eu, não era nem no mesmo campus, a gente tinha uma diferença grande. Ele estudava em Bauru e eu em Guaratinguetá, a gente estudou na Unesp e a gente tinha muitos amigos em comuns da época de faculdade. E o curioso é que nossa vida se aproximou muito quando a gente foi morar em Curitiba. Ele trabalha na IBM, ele fez carreira desde estagiário na IBM, né? A IBM investe nele bastante, por isso ele está lá. E ele foi trabalhar lá, ele trabalha em vendas, né? Uma época ele ficou alocado lá. E a gente morava no mesmo condomínio, então era churrasco, tocar violão, ele gosta de jogar xadrez, eu também, a gente jogava, falava. E aí pensei nele como uma pessoa ali para trazer aí para o programa. Ele é um filósofo, nosso filósofo critiqué. Muito bom. E você gosta de uma república, né? Porque você, quando foi fazer faculdade, você foi morar numa república. Depois de velho, você foi Exato. morar em outra república. Que história foi essa da faculdade? Pois é, eu passei, né? Não, eu não tinha condições realmente de pagar uma escola particular, né? Meus pais aposentados e com, né, a pensão aí de aposentado no Brasil é muito baixa. Eu não tive uma infância que eu posso dizer assim, humilde, mas também não gozava de bonança. Então, se eu tivesse que provavelmente ali fazer uma faculdade particular aqui em São Paulo, eu ia ter que dividir, trabalhar, achar um emprego, pagar a faculdade e cursar a faculdade à noite. E aí, para minha sorte, meu pai falou assim: não, se você conseguir passar numa pública, eu te ajudo com uma ajuda de custo, até porque é muito mais barato. E aí eu consegui passar na Unesp em Guaratinguetá, engenharia, né? Era um sonho. O mais legal é que eu fui fazer engenharia e não era bom em matemática. E era sempre, todo ano, assim, quase, passava raspando em matemática, mas eu sempre gostei daquelas coisas assim de mexer em mecanismo, como as coisas funcionam, e aquilo me aguçou. E quando eu cheguei lá, né, o único jeito de morar de forma barata era morando em república. E as repúblicas em Guaratinguetá tem várias, é um ecossistema bem legal de repúblicas. E eu escolhi uma república muito bacana, chama ONU, né? Ela é O.Nu, como a ONU, ela surgiu
e curiosamente só com estrangeiros que estavam estudando na universidade, depois foi entrando muito brasileiro, o nome ONU não fazia mais sentido, virou ONU, né? E é um peladão lá o símbolo, lá, igual o Da Vinci, o vitruviano ali, é o homem vitruviano. E o curioso é que eu tomei trote pra caramba. Hoje em dia já não é igual antigamente, né? E a época que eu entrei também não era tão pesado, mas eu tomei trote pra caramba, é um ano inteiro de trote. E eu gostava, sabia, Mel? Eu gostava pra caramba de tomar trote, porque o trote não era esse trote só de pinta, faz pedágio, né? Pede dinheiro e tudo mais. Mas eram trotes da República. Então, assim, não dava para contar, né, com aquele conforto do lar, de mamãe, fazendo comidinha. Você tem que se virar, a gente tinha que se virar bastante. Então, assim, eu aprendi a cozinhar melhor, não que eu seja um exímio cozinheiro, que não sou, mas você aprende, né, a viver, arruma sua cama, se eu derrubo um negócio no chão, vou esperar o quê? Né? A outra semana para alguém limpar? Não, você tem que limpar na hora, senão dá bicho, né? Então, aquela coisa. E, curiosamente, o curso, né, que eu estudava era integral. Então, tem dia que eu entrava de manhã, estudava, voltava para almoçar, estudava à tarde, voltava para jantar, ainda tinha matéria à noite. Então, era o dia inteiro estudando. Então, a República era um acolhimento. E ali, a nossa República, eu brinco que é até uma maçonaria, porque a gente é amigos, até depois de formada. A República completou esse ano 42 anos de existência, vai completar 42 anos agora em 2022. Então, ela é antecessora, ela é mais velha que a minha existência nesse planeta. A República já existia e ela segue as mesmas tradições, é um acolhimento muito grande. Então, eu sou muito amigo, por sinal, de pessoas que entraram depois, os famosos bichos, né, da casa. Sou muito amigo de vários que eu nem cheguei a estudar ou conviver, e também sou muito amigo de veteranos que eu também não cheguei a morar junto. A gente tem uma família, um ajuda o outro, um conversa com o outro, às vezes é uma questão de, durante o estudo, o que está acontecendo na casa, um aconselhamento, ou arrumar um emprego, dar uma dica de entrevista, a gente sempre está se ajudando. E, obviamente, a gente se junta nas festas tradicionais, eles fazem uma feijoada anual, e eu tenho o maior prazer de voltar para a cidade uma vez por ano. Agora, infelizmente, não conseguimos por conta da pandemia, mas anualmente eles fazem uma feijoada e eu vou prestigiar. E aí dá umas 400 pessoas, vai professor, pai de aluno, é maravilhoso. Assim, a experiência que eu tive foi muito rica, mas tomei trote, viu? Que bom, mas é construtivo, né? Não é uma coisa para baixo, é uma coisa construtiva. Qual que é a cidade mesmo que eu me perdi? Guaratinguetá, do lado de Aparecida do Norte, ali, metade do Guaratinguetá. caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro, ali, bem no meio. Não, deve ser uma festa para 400 pessoas em Guaratinguetá, deve ser uma festa animadaça. Ali eles são bons de festa, naquele campus lá, eles fazem festa assim, o tempo todo, né? Apesar aquela faculdade, ele é um campus pequeno da Unesp, não é um campus assim grande, igual tem outros como Bauru ou Araraquara, e eles são muito unidos, assim, então tem eles chamam de circuito, onde as repúblicas vai passando as festas no início de ano, e aquilo é muito legal para a integração. Então, quando você entra numa faculdade como essa, você se transforma, porque você tem a oportunidade de se reinventar. E foi, de certa forma, o que foi acontecendo comigo e com vários dos bichos que entraram comigo naquele ano, na minha casa, que poxa, você está aí só para estudar? O que mais que você pode fazer? E ali é que eu acho que eu fui pegando várias coisas que eu levo comigo e levo na minha carreira. Então, eu entrei, por exemplo, em diretório acadêmico, tinha um lado mais politizado, fiz parte da Atlética. Logo no segundo ano de faculdade já entrei, assim, me convidaram assim, você tem que vir trabalhar com a gente. Então, ajudava também vários ali, né, a construir um ecossistema para ajudar o pessoal que queria praticar esporte, para ir com tudo nas competições, e a gente aprende muito, e inclusive aprende a fazer festa, que é muito importante também, festejar não só na República, mas como para a faculdade. Então a gente fazia festa que dava muita gente, sem falar os jogos entre campos, que eu também fiz parte da comissão organizadora, que chamava antigamente Interunesp, hoje é o Inter, virou um negócio que a gente começou lá atrás, muito pequeno, assim, vamos dizer, até onde eu estava organizando, deu 10 mil pessoas, que já é um número bom. No outro ano, explodiu, foi para 60 mil pessoas numa festa.
né, de festas de 3 dias, assim, né, uma rave praticamente, né, com banda famosa e tudo mais. Ali eu aprendi um monte, organização de eventos, cuidados, riscos, né, você aprende um monte de coisas, detalhes pequenos que eu carrego comigo até hoje na minha vida, né, na vida profissional, digamos assim, é muito legal. Não, e foi importante também para a formação de alguns dos seus valores, né? Quando você fala assim, não é um ambiente que não é tão protegido, você se fortaleceu lá. O que você traz de valor? O que isso agrega hoje no emocional, na pessoa do Mário? Nossa, muito legal a tua pergunta, Mel. Eu acho que assim, a primeira coisa e acho que o ambiente de república ajuda muito a você saber ouvir, né? Dar a sua voz, porque você está morando, pô, eu morei ali com mais 13 pessoas. E quando eu fui bicho, eu sobrevivi num processo seletivo igual o Big Brother, só que na base do trote, de 20 calouros que tinha 4 vagas na casa. Então eu falei assim, eu quero muito ficar nessa casa. Então eu aprendi muito essa questão da diversidade de ideias, né, de origens. Então eu morei com gente muito rica e abastada, assim, de família há muito tempo, gente muito humilde, gente com ideias políticas diferentes. Então você aprende a viver nisso, você chega muito mais preparado para o mercado de trabalho, conhecendo o outro lado, sabendo argumentar, sabendo defender seu ponto de vista. Acho que esse foi um. E o outro que é assim, as coisas é muito difícil. Todo mundo no mundo corporativo gosta de deixar aquela sua marca, aquele seu legado, mas eu percebi que muito do legado que eu consegui construir na universidade e que perdura até hoje foram coisas, sonhos que podiam até ter nascido comigo ou de outra pessoa, mas que eu sei que a gente só consegue construir e perdurar isso trabalhando juntos, trabalhando em comunidade. Então ali foi um aprendizado muito rico, né, de saber engajar, de saber motivar, né, buscar as motivações das pessoas para convergir para um propósito comum, e acho que ali foi as coisas que eu trago até hoje, não só no mundo corporativo, mas também como liderança, né? E liderança para a nossa vida também. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aí você pega, sai, vai para o mercado corporativo, faz uma carreira ótima, maravilhosa, linda, bonita, fofa. Como que surge a ideia do Critique? Ah, vamos lá. Essa daí é muito legal. Bom, tem a ver tudo com a minha carreira e todas essas passagens em tantas empresas aí grandes, nacionais, multinacionais, eu fui recebendo muita história. Eu sempre fui curioso assim de histórias do mundo corporativo. E a gente gosta de ouvir muito, as histórias que mais chamam atenção não é como a empresa venceu ou como ela desenvolveu um novo produto. Essas são legais, mas essas são o lado A, né? Aquilo que o pessoal normalmente gosta de publicar no LinkedIn. Eu gosto das histórias que não se publicam no LinkedIn, que são as famosas cagadas corporativas. E eu tenho uma paixão enorme, uma coletânea. E eu estava escrevendo um livro, né? Tinha um ex-colega meu que também falou, pô, vamos combinar aí, vamos fazer um livro juntos. Era o Rafa, um abraço para o Rafa, inclusive. Ele tinha essa ideia também, só que Beijo, nunca Rafa. se. Beijo, Rafa, mas ele nunca materializou o livro. Até porque ele também é engenheiro, cada um trabalhando, ou você trabalha ou você tem tempo de cuidar dos seus projetos. E também tem a ver com que eu não sou bom escrevendo, assim, eu não tenho o dom da palavra para escrever como poderia. E aí eu falei assim, pô, quer saber? Vou ligar para uma amiga minha que é jornalista e vou ver se como que funciona, né, para escrever alguma coisa, porque eu tenho muita história. E aí, conversando com ela, ela falou, tá bom, conta umas histórias aí corporativas. E eu contava para ela, ela ria, deitava de rir e falava, meu, por que você quer transformar isso num livro? Você tem que transformar isso num podcast que está na moda. Eu falei, é verdade, pode ser uma boa ideia. Só que eu não estava acompanhando tanto o movimento de podcast, sabia que tinha, acompanhava um ou outro. O Flow, por sinal, já acompanhava, assim, né? Peguei meio que no meio do caminho deles e gostei bastante do formato. Falei, caramba, é um formato muito bacana. E aí eu conversei com o André Geiger. Ele veio na minha casa aqui em São Paulo. Ele tinha acabado de voltar do Rio de Janeiro, da L'Oréal, tinha saído da L'Oréal, estava vindo para a Uber. A gente conversou, sentou, conversou. Pô, vamos tocar um projeto como esse. Rolou. Aí, obviamente, toda a história tem um lado triste, né? O Rafa, que estava no jogo ali, brigou comigo, não queria muito esse formato, não estava muito afim de fazer do jeito, achou que eu fui muito impositor nas ideias, e sei que eu sou mesmo, como CEO do Critique, eu brinco, né? Todos somos CEOs do Critique. E aí veio também a ideia de trazer mais um, né? A ideia era para ser um quarteto, não um trio de apresentadores, mas igual um Roda Viva mesmo, que a gente sabatina o convidado.
E aí eu já estava pensando no Diego, ele veio, topou, né? Ele falou, poxa, eu nunca imaginava que ia receber um convite como esse, mas é um cara que caiu como uma luva, porque ele é muito, ele lê de tudo, né? Muito impressionante. E o Geiger é um cara muito pop, assim. Ele é um cara que está super antenado na cultura pop, o que está acontecendo na cena. E eu sou um cara meio termo de tudo e também muito de conhecimentos gerais, que tem as histórias, essa bagagem de histórias do mundo corporativo. Na verdade, todos temos. E aí juntamos, eu falei assim, temos que começar com o pé direito, vamos falar com quem sabe fazer. E aí eu contatei o Igor do Flow, batemos um papo, foi super legal. Ele falou: caramba, ninguém faz isso. Vocês têm uma linha, né, um nicho, né, que vocês cobrem, mundo corporativo, falam de investimento, falam, né, de carreira, mas tem o lado B também, né, que é essa crítica e tudo mais. Falou: gostei, vamos aí, eu vou ajudar vocês. Viramos sócios todos nesse projeto, né, que acabou de completar 1 mês e meio. Então, assim, já estamos ali, né, virando a chave dessa primeira cena e está crescendo muito. Então, a gente está muito contente com esse projeto. E, obviamente, queremos você lá para descer a lenha no mundo corporativo, que acontece um monte de coisa que a gente sabe, Mel. Oh, desse além, eu sou boa, hein? Ainda bem que eu descobri vocês no começo, entendeu? Porque ainda dá para falar com vocês, que daqui a pouco vocês estão estourados, que nem uns top voice do LinkedIn que a gente conhece por aí. Só que eu sei que vocês não vão subir no salto. A gente já levou Essa é diferente. uma top voice do LinkedIn, que é a Carol Martins. Ela foi falar sobre recrutamento, mas ela é uma fofa. Mas tem uns top voice aí que eu olho e falo assim: a máscara há de cair, a máscara há de cair. Sabemos a verdade, mas não vamos entregar agora, não. Deixa aí para o podcast. Deixa para o podcast. Eu sou a rebelde do LinkedIn. Eu tomei uma bronca de um amigo hoje. Esse texto você nunca poderia ter publicado no LinkedIn. Isso aí é coisa para o Facebook, para qualquer outro lugar, vai acabar com a sua credibilidade. Eu só respondi para ele: fica tranquilo, que todo mundo que está no meu LinkedIn me conhece. Então, Não, eu achei maravilhoso, inclusive, esse post que você fez. Eu sei qual que é, eu vi, adorei. Eu acho que o LinkedIn precisa de mais espontaneidade. As pessoas acabam contratando máscara e eu vi uma pesquisa recente que diz que os líderes das empresas que têm exposição nas mídias sociais, não só LinkedIn, mas em várias mídias, geram mais confiança dentro dos times, né? Das equipes e da empresa inteira. Às vezes é CEO, né? Tem muito CEO que nem aparece, não aparece nem na empresa. Eu convivi com vários que não tinham problemas enormes dentro da empresa, eles não conseguiam ir até o problema, né? Os japoneses são muito bons nisso, eles têm um termo para isso, chama Gemba, que eu admiro muito, vá até o problema. Ah, eu estou aqui no escritório, mas a fábrica está pegando fogo, o equipamento nunca funciona, eles ficam resolvendo do escritório. Não dá. Tira a bundinha da cadeira, vai até lá e resolve o problema lá, conversa com as pessoas lá, de frente para o problema. Né? Às vezes o problema não é tão tangível quanto uma máquina quebrada, mas vá até o problema. Às vezes o problema está no campo, está nas vendas, está no ponto de venda, né? Está com um cliente, vá até o problema. Eu vejo isso em comportamento, né? Se as pessoas não conseguem fazer isso pessoalmente, imagina na mídia social, é uma coisa muito mais avançada para um CEO. E eu vejo o contrário também, eu vejo muito CEO que está muito bem ali nas mídias sociais, mas dentro da empresa não acontece. E é muito triste, né? Porque o CEO é a ponta de lança, ele é a referência, ele é a cara da empresa. Então, ele é uma pessoa que realmente é muito difícil viver a própria vida com muita espontaneidade. Então, assim, as pessoas têm que ser espontâneas. Nós somos quem somos. E com as nossas virtudes e as nossas falhas também, né? Os nossos vícios. E é legal isso, porque isso é da natureza humana. Ninguém é perfeito. E é uma jornada que a gente tem que correr junto. Então, assim, nada melhor do que trazer essa verdade. O teu post foi magnífico, acho que quebra parâmetros. Tenho visto uma galera ou outra ali postando coisas para quebrar paradigmas numa rede social como essa, que é interessante. Todo mundo quer ser perfeito na hora de encontrar um emprego. A maioria quer está lá para buscar emprego ou trocar de emprego para um emprego melhor, ou para dar visibilidade, ganhar notoriedade, né? Mexer com o próprio ego, que acho que tudo, por um lado ou por outro, tem um fundamento, né? Mas sabendo-se que ninguém é perfeito, como que você vai contratar pessoas perfeitas de LinkedIn que são imperfeitas na vida real?
né? Esse é um desafio para recursos humanos, talent acquisition, seja qual for o nome clichê que eles estão adotando no momento, mas para incorporar as empresas de forma sustentável a longo prazo, criar uma comunidade. Isso não vai ser resolvido num currículo ou num perfil de LinkedIn ou numa entrevista. É só depois de um tempo que você vai perceber isso. Se você conseguir abreviar, sabendo quem é a pessoa de verdade, através de um post, uma espontaneidade, quem sabe a gente não consegue quebrar um padrão aí que acontece nas redes sociais. Eu acho bem legal o que você fez, Mel. Tá de parabéns. Continue. Obrigada. Vou continuar para o desespero do meu amigo, que daqui a pouco não vai querer ser visto andando comigo na rua, de medo de manchar a imagem corporativa dele. Não é assim. Acho que o legal é você ter uma diversidade de ideias, opiniões. Eu sempre fui uma pessoa muito vocal, já cometi muito sincericídio, né, em diversas ramas, e hoje eu estou mais controlado, assim, até porque eu vi que tem batalhas que valem, isso é a questão de maturidade mesmo, tem batalhas que vale a pena comprar, né, e tem coisas que você sabe que não vai ganhar a guerra ali, e aí é uma questão de maturidade mesmo, mas eu acho que eu tive sempre essa questão sanguínea, né, um profissional mais sanguíneo dentro das empresas, porque, de certa forma, eu sempre fui um crítico dentro das empresas, mas eu nunca fui um crítico acomodado. Eu falava assim, se isso aqui tem um jeito de melhorar, qual que é o caminho? Se esse aqui é o ideal, qual que é o caminho que tem que traçar até chegar lá? E não precisa ser de uma hora para outra, vamos pensar, vamos estruturar. E acho que a bagagem que eu fui adquirindo foi muito voltada a resolver problemas, né? As passagens que eu tive foram muito voltadas a resolver problemas nas empresas. Eu acabei virando uma pessoa mais resoluta para os problemas, né? Mas falando assim, parece assim, nossa, esse cara resolve todos os problemas. Gente, eu estou cheio de problemas dentro das empresas, eu estou cheio de problemas pessoais também. Então, assim, sou um ser humano como qualquer outro. Talvez eu tenha um conhecimento, mas casa de ferreiro, espeto de pau, às vezes não uso para tudo, né? Isso faz parte também, coisas que o LinkedIn a gente não coloca lá, mas faz parte também, né? O bom é pelo menos ter autoconsciência. Não, faz parte, e eu acho que às vezes pode fazer parte, não só parte do seu principal. Eu gostei muito do dia que o Gaga falou como é que vocês fazem alguns processos de seleção aí no Flow, que vocês não entrevistam o cara para vaga, vocês entrevistam o cara, e depois vocês enxergam em que vaga que ele cabe, para onde que esse cara é bom. Então, acho assim, essa inversão, você colocar o ser humano em primeiro plano e não o currículo, né? Porque o currículo é um papel frio lá, mas o ser humano em primeiro plano. Até um trecho da entrevista, desculpa, esqueci o nome dela, do RH que vocês entrevistaram, loirinha. Da Carol Martins. Uhum. Da Carol Martins, ela fala isso, que assim, o currículo serve para você passar uma certa etapa. Quando você está na entrevista, ele já não vale mais nada. Exato. Acabou. Entendeu? Ali é você ser humano. Eu achei super legal. Aliás, parabéns, viu? Parabéns, Carol. Grande entrevista, muito, muito Salve, boa. Carol. E sabe que ela falou isso? Eu me enxerguei muito, assim, eu sempre tive isso dentro de mim para entrevista e tudo mais. Quando eu estava saindo da faculdade, eu falei assim, gente, eu tinha feito uma boa faculdade, um curso que me dava um bom carimbo nas costas, uma boa universidade. E eu não quis ficar acomodado em emprego. E isso foi legal, porque desde estagiário eu falei assim, gente, eu vou tentar arrumar primeiro eu tenho que arrumar um estágio. A primeira coisa. E depois que eu estava fazendo, eu falava assim, eu fazia prova, na época tinha estava na moda aquelas dinâmicas de grupo, e ali tem altas histórias aí que eu posso contar. Quando chegava assim, passava de etapa, eu falava, preciso chegar na entrevista. Porque eu sabia que ali era onde eu ia conseguir conversar melhor. E o mais legal, olha só como as coisas são interessantes e se cruzam. Eu não sabia fazer entrevista, eu nunca tinha sido entrevistado. O pessoal que era mais velho na minha república, eu pedi ajuda para eles. Olha, eu vou ter entrevista, eu não sei nem o que falar. O pessoal fala, vem aqui, ó, começa por aqui, fala disso, isso aqui é importante. Ó, você fez isso, você não ficou só estudando, você fez iniciação científica, você fez não sei o quê. E aí eu falava, caramba, que legal. E é legal que aquele aprendizado que eu tive lá, eu uso até hoje. Eu não precisei mudar ao longo da carreira, basta ser você mesmo, falar o que você fez, tentar agradar e falar o que o pessoal quer ouvir. Você sabe que você está prestando tentando uma vaga específica, poxa, tenta entender qual que é o problema da empresa, o que o pessoal precisa e cruza com a tua experiência. Não adianta fingir ou falar uma coisa que você nunca fez, que depois eles vão descobrir e não vai pegar legal. Então, eu fui sempre muito sincero. Isso me ajudou bastante. O que a Carol falou lá nessa etapa, tenta chegar na entrevista, é o ideal. Agora, chegou na entrevista e bateu, aí é o complicado. E, gente, eu também bati em várias entrevistas, várias empresas não rodaram. No estágio, eu consegui, tive
a sorte de escolher aonde estagiar. Assim, dentre várias empresas que me selecionaram, eu passei em umas 3 ali, empresas de renome. Ali eu optei por ficar na Unilever e foi uma excelente escolha, não só pela empresa, que foi muito bacana comigo, mas eu tive o meu primeiro chefe, foi um cara muito bacana, chama Lawrence. Lawrence, um beijo no seu coração. Foi um cara que me ensinou um valor muito grande, que eu carrego até hoje. A primeira lição que ele me ensinou como chefe foi aprender a dizer não. Isso é muito bacana, aprender a dizer não, porque eu era estagiário ali, queria ajudar todo mundo, e aí recebia um monte de coisa, e óbvio que eu não ia dar conta. Ele falou, cara, você não vai dar conta. Você precisa aprender a dizer não, mas você não vai chegar dizendo, não, não vou fazer isso. Você vai, você negocia, você começa. Aí eu falei, caramba, esse cara, eu carrego até hoje os aprendizados desse cara, marcou minha vida, falo com ele até hoje, um super amigo que eu tenho, a vida me deu, mas é fantástico ver como o primeiro chefe tive um alinhamento dos dados para pegar um primeiro chefe bom, nem todo mundo consegue isso. Às vezes o primeiro chefe é um cara bem escroto, né? Passa o telefone dele que eu estou precisando de uma consultoria, porque em pleno 45 anos até hoje eu não aprendi a falar não. O Seabra me jogou essa na cara outro dia. Eu falei, pior que ele tem razão. Não, olha, dizer não é muito difícil mesmo. A gente quer agradar todo mundo, né? E às vezes é complicado. O não, na verdade, ele é o sim, só que negociado, né? Dá para fazer, não dá? A não ser que não é não, né? Tem não que é não mesmo, né? Mas é o jeito que fala, é o como você tem empatia pelo problema do outro, e às vezes o não é simplesmente você não tem menor capacidade de ajudar e resolver, mas às vezes você pode tentar ajudar de outra forma, achando quem consegue resolver o problema da pessoa. Nas empresas é muito comum. Às vezes fica aquele problema pingando diária, né? E ninguém fala, gente, ninguém aqui consegue resolver. Ele só fica trocando de mesa, de mão em mão, e ninguém resolve. Às vezes todo mundo tem que parar e falar, gente, a gente não tem capacidade de resolver isso. Chama uma consultoria, chama alguém de outra área que pode ajudar a resolver o problema. Isso é tão comum. O não está lá, ninguém quer falar. Essa é a verdade, mas tem que falar, alguém tem que ter a atitude de falar. Não, o que eu brinco é que eu falo que não sei também é a resposta, né? O que eu sinto muito, principalmente no meio de corporativo, assim, todo mundo sabe tudo. Então, o cara, ele não tem a coragem de chegar para você e falar não sei. Ele prefere te induzir ao erro, te dar uma informação errada, do que chegar para você e falar não sei. Sabe quando você está na rua, você está perdido no carro, agora não acontece mais que eu parei de dirigir faz anos, mas que você estava lá perdidão no carro no meio da rua, aí você pega, encontra um carinha e fala assim, você sabe onde é a rua tal? O cara olha para a tua cara, ele não tem a menor ideia de onde é a rua tal, mas acho que ele pensa assim, eu nunca mais vou ver esse infeliz na vida. Ele fala, vai para lá, vira 3 para a direita, quando você vê, ele te mandou para qualquer lugar. Simplesmente porque ele não teve a capacidade de falar, eu não sei onde que fica a Não rua. sei se, velho. Não, isso aí eu falava não sei, mas o curioso é que eu falava não sei quando eu não sabia indicar uma rua, né? Esse é o PPS, pergunta para saber. Hoje já tem o GPS, né, no celular e tudo mais, já facilita. Mas eu era assim no início da minha carreira. Parecia que era uma questão assim, né? Você é o executivo oráculo. Tudo que chega, você tem que saber a resposta e de uma vez. Eu era um pouco assim, meio por insegurança mesmo, assim, de falar, pô, caramba, vão perceber que eu não sei isso e tal. Será que eu devia saber? E não é não. Aí depois eu fui aprendendo, obviamente, ali, né? Já como gestor, eu já não me preocupava tanto em ter que saber tudo. Você tem que saber quem sabe, talvez, né? Navegar, eu sempre penso assim, tenta navegar bem na empresa e conhecer as pessoas, ou às vezes o conhecimento delas não está na função, está na experiência que elas viveram, né? E às vezes eu achava problemas de uma executiva que estava sentada do lado, mas nem era da área dela, ou de um colega que estava em outro andar, mas que já tinha tomado um café e sabia de alguma coisa. Pô, esse cara talvez saiba me indicar uma solução. Pô, aquela menina ali, eu já conversei com ela, ela já fez alguma coisa. Eu acho que isso tem a ver com networking, construção de networking. Não só no ambiente de trabalho, mas na vida. Todo mundo tem um amigo que é um entendido em tal assunto. Pô, estou fazendo uma obrinha aqui em casa, estourei o cano, quem que me ajuda? Né? O pessoal vai no... Você mora em prédio, vai no zelador, não é tão simples, mas quando você mora em casa, né? O vizinho, né? É um senso de comunidade, então não precisa... Gente, para que apego, né? Só fala assim, não sei, podemos tentar descobrir juntos. Às vezes eu sei quem sabe. É bem isso, às vezes eu sei quem sabe. Isso é. Olha, eu sempre falo isso e eu sempre me repito, né?
Os meus entrevistados, eles são tão gostosos de conversar, tão legais, tão maravilhosos, que o tempo voa. E eles são tão maravilhosos que eu não faço a minha lição de casa, que é pedir para o povo seguir o canal. Eu esqueço. Então, assim, quem assistiu a gente até agora, segue o canal, comenta, não vai cair o dedo, clica no sininho. Agora, mais que isso, acompanha o trampo dos meninos do Critique, porque tá maravilhoso. Critique, aí, ó. Falei errado de novo. Critiquei! Critiquei! Galera, clica aqui, ó. Clica no canal aqui da Mel, aqui, ó, se inscreve, sininho. E não Critiquei também, porque vai estar aqui e vai estar na descrição do vídeo todos os meios dele, podcast, os links todos, o YouTube, para vocês prestigiarem o trabalho deles, até para entender por que eu me apaixonei. É só olhar um pouquinho do conteúdo deles que vai dar para entender claramente por que eu me apaixonei. E aí eu queria te pedir, Mário, que eu sempre peço para todo mundo, além de te dar os parabéns pelo conteúdo de primeira linha que vocês estão mandando, para você encerrar aqui com a mensagem que você quiser para quem acompanha a gente até agora. Pode ser sobre os seus valores, sobre os seus propósitos, sobre um beijo. Eu quero dar um beijo para a Xuxa, para minha mãe, para meu pai. Enfim, fica à vontade para mandar a tua mensagem. Bom, primeiro te agradecer bastante, Mel, por esse papo, é muito gostoso. Bom, sempre que a gente conversa, aí é horas. Se deixar, a gente passa a noite conversando, é muito gostoso, não falta assunto. Um abraço para a turma lá do Critique aí, que sem dúvida vai acompanhar aqui o canal e esse programa, que eu tenho certeza que vai ser um episódio muito bacana, que conta um pouquinho da história desse legado. Para a galera que quiser acompanhar um pouco mais do que a gente está fazendo lá, a bagunça que a gente está fazendo no mundo corporativo, é só se inscrever no canal, fica de olho no que está rolando. E acho que um recado que eu dou para a galera é assim, nunca ninguém está legal. Sempre você está reclamando de alguma coisa. Como que você vai sair disso? Parar de reclamar não vai acontecer. Como que você vai se conformar com a sua reclamação? Ou se você não quiser se conformar, como você vai se inconformar? Como que você vai aguçar a sua curiosidade para continuar movendo, não ficar parado, não ficar nessa inércia? Vem com a gente, segue aqui o canal da Mel, ouve a galera que ela está chamando para conversar, só gente fera, só gente fora da curva. Vamos trazer isso aí e segue a gente no canal também. Estamos levando um monte de gente que vai te aguçar curiosidade, vai te pensar, se você trabalha e quer empreender, não aguenta mais trabalhar no mundo corporativo, a gente está levando gente que ensina a empreender. Se você está empreendendo, quer voltar para o mundo corporativo, tem um monte de gente que a gente está trazendo também que vai te ajudar no propósito de vida. E tem uma galera ali também que ajuda caminhos diferentes, assim, o que dá para fazer? Dá para gerar, correr com uma vida, por exemplo, acadêmica, quer se esconder no meio do mato e criar minhoca. A gente trouxe um cara que ensina que dá para ganhar dinheiro criando minhoca. A gente trouxe um monte de gente bacana e o plantel ali de convidados ali só tende a aumentar ali. Inclusive, Mel, já está aqui o convite ali para participar com a gente. Muito legal, você tem uma experiência de vida muito bacana, altas risadas que a gente vai dar, hein? Eu tenho certeza. Disso eu não tenho a menor dúvida. Eu conto, inclusive, com vocês para a gente continuar juntos, tocando fogo no parquinho do LinkedIn. Sem dúvida, conte comigo, conte comigo. Obrigada pelo teu tempo. Você é um fofo, aceito o convite. Logo mais estou aí nos estúdios de vocês, os três aí. Beijo. Beijão no coração, vamos que vamos.